Então, nesse exato momento, nós vamos começar a segunda parte da nossa reunião, fazendo a leitura do poema de número 73, Criança. Então, vamos lá. O poema... Segura para mim aqui, Lobão. Estou com o livro. O livro Reiki como Filosofia de Vida. E vamos fazer a leitura, pedido do Lobão, né, Lobão? Lobão pediu que nós lêssemos antes, que ficava melhor para entender. Então, poema 73, Criança, que no poema ele chama de Jovem Bambu do Jardim. O jardim, na linguagem metafórica japonesa do imperador, jardim é a família. É o casal, os filhos, o neto, irmãos, pai, mãe, os avós. É a família, não é os parentes, é a família, é o núcleo familiar, chama de jardim. E o bambu é uma planta considerada sagrada, está presente em todos os jardins japoneses, né? Então, aqui o jovem bambu seria uma criança. Jovem bambu do jardim, é a criança, né? Espero que o jovem bambu do jardim cresça em forma reta. Dê um ser humano honesto, né? Íntegro. Então, que ele cresça de forma reta, porque a criança nasce reta. Ela nasce pura, ela nasce inocente. Nós vimos isso no poema anterior. Então, que ela cresça, ela continue com essa pureza, né? Porém, se inclinando habilmente para todas as direções possíveis. Eu estou tendo retorno de imagem. Pedi a Rita para tirar. Então, inclinando habilmente é ser flexível, que numa tempestade, num tufão, se tiver um carvalho, uma árvore, uma mangueira rígida, forte, o vento, às vezes ventos de 200 km por hora, bate e quebra. E o bambu parece frágil, mas ele reverencia, ele enverga. Aí terminou a tempestade, ele volta e o outro fica quebrado. Então, o ser humano, ele é assim, sabe? Pessoas muito rígidas, orgulhosas, elas se aquebrantam na vida. Então, o imperador queria que as crianças que continuassem, nasce pura, nasce inocente, que continuasse com a pureza, mas que eles tivessem essa flexibilidade do bambu, para não se aquebrantar perante os obstáculos da vida. Então, vamos ler, né? Aqui o imperador Meiji manifesta o seu desejo para o futuro da criança, título do poema, representado no texto metaforicamente pela expressão o jovem bambu do jardim. O bambu, que em japonês chama-se kaki. Kaki aqui é uma fruta, né, vermelhinha. Lá, kaki é o bambu. É um vegetal resistente, de raízes muito profundas. Depois do ataque de Nagasaki, foi a primeira planta a crescer normalmente naquela região. Calcula-se que existam cerca de 1.250 espécies de bambu no mundo. No budismo, o bambu tem significado especial. Sua flexibilidade representa a sabedoria de se curvar diante das adversidades, para em seguida voltar a levantar. Para Buda, o bambu ajuda o ser humano a alcançar a serenidade e a paz interior. Até o som produzido pelo bambu, ao receber a mais leve brisa, é considerado importante para a paz de espírito. No Japão, é uma planta de bons auspícios, ou sorte. Pintá-lo é considerado não só arte, como também um exercício espiritual. Podemos dividir o corpo do poema em duas frases. A primeira, espero que o jovem bambu do jardim
cresça de forma reta. Aparece com o significado de que desejaria que as crianças, todas as crianças, né? No caso do Japão, ele era imperador do Japão, desejaria que todas as crianças se tornassem adultos com integridade de caráter. E a segunda, porém, se inclinando habilmente para todas as direções possíveis, se apresenta com o significado soubessem ceder a situações externas adversas para melhor triunfar na vida. A mensagem implícita no poema é um sonho do imperador que todas as crianças se transformem em adultos de conduta reta, honrados, éticos, educados, justos e puros de espírito, porém sem rigidez, com humildade e flexibilidade que conduz à capacidade de adaptações e mudanças. Aqui ele fala crianças, na verdade, é crianças de todo o planeta, né? Em momento algum ele fala que seja só do Japão, mas ele provavelmente estivesse olhando um grupo de crianças no Japão e desejou que as crianças do mundo inteiro, né? Por que Mikao Sui trouxe esse poema? Está na página 321. Da natureza, o método Reiki tomou como símbolo o bambu, que pode representar metaforicamente o funcionamento da energia no reikiano. O bambu é flexível, reverencia o vento que o toca soprando, se dobra, mostrando-nos que quanto menos alguém se opuser à realidade da vida, mais resistente se tornará para viver em plenitude. O bambu é forte, servindo para a construção de embarcações, móveis e construções, assim como todos que receberam a iniciação no método Reiki tendem a ficar fortes e resistentes. Uma correçãozinha aqui. Eu usei método com M maiúsculo em cima e com M minúsculo embaixo. Tem que padronizar, né? Tendem a ficar fortes e resistentes. Entre um nó e outro, o bambu é oco, como o vazio é o espaço entre o céu e a terra, representando os que escolheram ser canais de energia Reiki, que passam a funcionar como verdadeiros tubos direcionadores de energia cósmica. A retidão sem igual do bambu, a perfeição do seu projetar-se para o alto, assim como seus nós, que simbolizam os diferentes estágios do caminho, simbolizam o objetivo de nosso itinerário interior, o crescimento e a evolução. Cada nozinho daquele é um poema. É um bambu com 125 nós. Segue uma parábola que nos remete ao poema. O bambu diz ao carvalho, uma árvore frondosa, não se preocupe com a minha suposta fragilidade. Você se engana com ela. Por trás dessa aparência delicada existe, em essência, uma força que me faz ser forte e autossuficiente. Eu sou flexível, me curvo se preciso for, mas não quebro. Na verdade, os ventos são mais perigosos para você do que para mim. É uma parábola zen budista. Bonito, né? Então vamos lá, pessoal. O Lobão vai me ajudar aqui. Eu agora estou no grupo, tá? No grupo do WhatsApp. Eu acho que a Niara não tem e o Gerson não tem as imagens. Se alguém puder acompanhar com a Niara para ela ver, né? É. Então, pessoal, vamos lá.
Fizemos a leitura do poema, página 320. Eu começo com uma imagem de Isaac Newton, que foi figura-chave na Revolução Científica, influenciou fortemente Albert Einstein. Daqui a 2 anos vai fazer 300 anos que ele morreu, um grande cientista, e ele nos deixou o seguinte: se eu vi mais longe, olha a humildade dele, foi por estar sobre ombros de gigantes. Por isso que eu trago gigantes, Jesus e cientistas e outros poetas, para validar o poema, né? Aqui nós temos a Andressa, essa menina simpática que está aqui, né? Professora doutora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e ela é coordenadora de um congresso que vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, né? Lá no campus da universidade, vários professores aqui do Instituto vão se apresentar como palestrantes e vários outros irão, né? Agora, por que o Reiki entrou numa universidade federal, onde eles ensinam Reiki hoje, né? Temos 4 professores lá, né? Ensinando gratuitamente. As pessoas lá são pessoas carentes, né? Nem todos têm condição, entornos. E eles ensinam. Por que o Reiki entrou nos hospitais? Porque a gente foi pelo caminho da ciência. Se a gente fosse naquela... O que é o Reiki? A Reiki é amor. Reiki é amor. Mas se é amor, e fica lá, botam, né, uma pinturinha aqui, você tem que, né, fundamentar. A ciência é o caminho de se chegar a Deus pela razão. É uma citação minha. Então, é importante que a gente unisse, né, a ciência, o Reiki como religião do futuro cósmica, que Einstein falava, e filosofia. Então, unimos o Reiki, a religião e a filosofia numa coisa só, a ciência, né? A ciência, a religião e a filosofia. E graças a gente ter trazido a ciência, o Reiki hoje está nos hospitais, entrou no SUS. Foi um grupo de pessoas, né? Alguns estarão lá na palestra, viu, Andressa? Ricardo Monese, Ricardo Garé, aqueles médicos todos, a turminha que trabalhou nisso, eles estarão lá, né? E aí tem uma imagem que você que mandou para mim, Lobão, tá? Da dualidade. Adorei essa imagem aqui. Enquanto não aparece outra melhor, essa tá boa, né? Que fala sobre a dualidade, que são 2 perspectivas diferentes de uma mesma realidade. Essa imagem diz que somos, eu e vocês, todo mundo, luz e escuridão. Quem não compreende a sua dualidade desconhece a si mesmo. E aí eu trago para vocês o primeiro gigante, que foi reitor de uma universidade por 20 anos, que lá não tem a figura do reitor, é presidente, foi a Escola Normal Superior de Tóquio, de 1900 até 1920, e esse cidadão fundou o judô, que é um esporte, uma arte marcial, que foi Jigoro Kano. Ele recebeu muitas condecorações do imperador, e Jigoro Kano fala o seguinte: a dualidade é a condição da vida. Se você tem uma pilha, tem o lado positivo e o negativo, é o bem e o mal, é o dia e a noite. Então, tudo tem uma dualidade, né? Sem oposto nem contrastes, a vida não é vida. E aí eu trago para vocês outro gigante, que é um poeta. Eu gosto muito dos poetas, que, diferentemente de um orador, de um escritor, o poeta já nasce poeta. Ele já nasce conectado com Deus. E eu trago Victor Hugo, que nasceu e morreu na França faz 140 anos. Um grande poeta, um romancista, né? Um dramaturgo, um artista. E Victor Hugo diz o seguinte: graças à sombra apreciamos a luz. E graças ao vício admiramos a virtude. Se todo mundo fosse honesto, não haveria virtude nenhuma em ser honesto, porque todo mundo é honesto, todo mundo é igual. Ah, ele é honesto, mas todo mundo é honesto. Então tinha que ter o desonesto. Tinha que ter o picareta, para que fosse uma virtude a honestidade, que é um princípio do Reiki, né? Aí eu coloco uma citação minha aqui: o que é mais elevado, que é o bem, se todo mundo fosse do bem,
não haveria virtude no outro, nenhuma, né? O que é mais elevado não pode existir sem o que é menos elevado. Um não existe sem o outro. Bom, rapidamente lendo o poema, né? O poema fala sobre criança. E o imperador, em 13 caracteres, não podia nem ter menos, nem ter mais, tinha que ter 31 caracteres, né? 31, que é 3 mais 1, para dar o quadrado. Então, ele não podia se estender muito, explicar muito. Naqueles 31 desenhozinhos chineses, originários na China, que foram levados para o Japão, ele tinha que colocar uma mensagem. E ele coloca que ele espera que o jovem bambu do jardim, que é a criança, cresça de forma reta, desse um adulto íntegro e honesto, porém se inclinando habilmente para todas as direções possíveis. Aí acabou falando da flexibilidade. Então, olha, esse poema, ele é um poema positivo, tá? Esse poema fala sobre a criança crescer honesta. Ele fala de honestidade, de integridade, mas ele fala de resiliência. Se você pegar uma liga elástica de 10 centímetros, se eu esticar ela e eu soltar, o que acontece? Ela volta? Volta. Isso é resiliência. Se eu pegar um pedaço de papel com 10 centímetros e esticar, ele vai estourar. Se eu soltar, ele vai voltar a ser. Isso é a rigidez. Então, a resiliência é você sofrer uma ação externa, um desemprego, uma doença, como você teve, a sua esposa que adoeceu, e vocês conseguirem voltar a uma condição de paz, de alegria, entendeu? É sobreviver àquela ação negativa externa. No meu caso, aqui na metáfora, foi esticar a liga elástica, né? Então, a resiliência é uma coisa importante, que seria a flexibilidade do bambu. Então, esse poema fala de honestidade, integridade, resiliência, flexibilidade, e a criança ela nasce pura, tá? E que ela continue pura. A criança nasce humilde, ela depois desenvolve orgulho e egoísmo. Então, fala também de humildade, que ela siga sendo uma pessoa humilde como era a criança, né? E temos que analisar a parte negativa. Não sei se vai lembrar, Lobão, os primeiros poemas a gente não analisou a dualidade. A gente só analisava a mensagem do poema. Depois a gente resolveu que tinha que analisar a parte positiva e negativa, né? Por isso que a Gisela pediu para ser reprovado. Quando terminar o 125, ela quer começar de novo, desde o primeiro, né? Ela está feliz lá, né? Então, a parte negativa, que esse poema é positivo, fala sobre desonestidade, sobre rigidez, a pessoa é inflexível, orgulhosa, inflexibilidade, e o que é ao contrário de humildade é o orgulho. A pessoa orgulhosa, muitas vezes, ela se quebra, né? Então, vamos começar pelo lado negativo. A gente sempre começa o poema pelo lado negativo, independente da mensagem ser positiva ou negativa, e eu trago para vocês sempre, a gente começa pela Bíblia, não é isso que a gente... Um livro sagrado até para os maçons. Então, eu trago para vocês uma passagem de Jesus, que está em Lucas, capítulo 18, versículo 17. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, a gente aprendeu, está na Bíblia, que são dois grupos, o do joio, dois caminhos, e o do trigo. Não tem o terceiro. Entendeu? Ou você vai ser aprovado ou reprovado no processo evolutivo, né? E aqui ele diz receber o reino dos céus, para que você vá para a fila do trigo, tem que ser como uma criança, e a criança ela é pura, ela é inocente, ela é humilde. Então é a gente não perder a humildade da criança.
Criança honesta, mas humilde. Então, a gente começa com a passagem de Jesus. Aí, da Bíblia, a gente entra na ciência. Tá? E aí eu trago para vocês Pitágoras, que foi um grande matemático grego, viveu há 2.500 anos atrás, foi um filósofo também. E Pitágoras, ele dizia o seguinte, disse, educai as crianças. A criança, ela é pura, tá? Ela é inocente. Se você educa ela, lugar de criança é no colégio. Não é na rua aí, como eu já vi aqui em Copacabana, crianças pequenininhas cheirando cola. Eu falei, que futuro essas crianças vão ter, sabe? No horário de escola, tinha que estar no colégio, estão na rua. Aí eu ainda chamei o policial, fui fazer uma... Estava lá no Leme, onde você mora, lá na Pedra. Aí chamei o policial, tá vendo essas crianças, tudo criança de 12, 14, sei lá, 16, estão cheirando cola. Eu falei, eu sei que estão cheirando cola. O senhor não vai fazer nada? Aí o policial, sabe o que ele falou para mim? O senhor quer que eu leve para minha casa? O senhor quer que eu faça o quê? Me explica que eu faço. E é, quer dizer, um problema, né, bem sério. Né? Agora imagina o reflexo disso. O reflexo. O imperador, se visse isso, ele ia enlouquecer. O imperador Meiji, né? Então, ó, Pitágoras falou o seguinte, educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. É muito mais barato pegar essa criançada e botar no colégio igual a tua filha, que ele é um modelo, né? Aquilo ali é uma maravilha. Se toda criança tivesse uma escola daquela, que bom seria, né? Do que lá na frente ter que sustentar num presídio, com 5 refeições por dia, entendeu? Dentista e médico. Sai muito mais barato investir em educação do que investir em presídios, né? Pois é. Aí, olha só, educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Pitágoras falou isso há 2.500 anos atrás e o povo não aprendeu. E aí eu trago para vocês Sócrates, né, que foi um dos fundadores da filosofia ocidental. Esse viveu há 2.400 anos atrás. Se o desonesto, picareta, se o desonesto soubessem a vantagem de ser honesto, ele seria honesto, ao menos por desonestidade. Você pegar o picareta desonesto e fala, poxa, mas tem tanta vantagem em ser honesto, pelas leis do universo, que é o Dharma. E se você é desonesto, você gera um karma. A pessoa bota o dinheiro da desonestidade num balde sem fundo, a pessoa só entra pelo cano. Olha o que esse homem falou, Sócrates. Se o desonesto soubessem a vantagem de ser honesto, ele seria honesto ao menos por desonestidade. Lembrando que a gente está analisando o lado negativo do poema. Estamos falando em desonestidade. Aí tem uma citação minha que não se encontra o que é correto com meios incorretos. A pessoa envolvida em atividades ilícitas encontrar um caminho de iluminação, de expansão da consciência. Agora nós vamos pegar a parte negativa do poema e trazer para dentro do Reiki. Por que Mikao Sui trouxe esse poema para dentro? Porque eram 100.000 poemas, ele trouxe só 125, né? Então, já dentro do Reiki, eu trago novamente Provérbios. E Provérbios, pessoal, é atribuída, né, a maior parte dos provérbios a Salomão, filho do rei Davi de Israel, que são orientações para entender a sabedoria e o caminho da vida, né, para que a gente erre menos. Então, eu trago Provérbios 15, parágrafo 27. Quem procura ficar rico por meios desonestos, que o Reiki prega a honestidade. Você pode ficar rico. Tá? O Reiki não prega que você tem que ter um Fusquinha 67 com pneu careca, caindo aos pedaços. Você pode ter. Você pode ter um carro bom? Pode. Desde que você compre com dinheiro honesto.
Não prega em momento algum que você more num lugar ruim, entendeu? Você não tenha conforto, desde que você compre a sua casa com dinheiro honesto. Então, ó, quem procura ficar rico por meios desonestos põe a sua família em dificuldades, que é o karma coletivo. Aquela família do corrupto, que desvia dinheiro público, a família toda entra pelo cano. Gera um karma coletivo. Quem odeia o suborno viverá mais. Quem odeia a desonestidade, né? Aí eu trago para vocês Sócrates, tá? Foi um dos fundadores da filosofia ocidental, já pelo lado da ciência. Existe apenas um bem, que é o saber, e apenas um mal, que é a ignorância. A pessoa desonesta, na verdade, ela é uma ignorante. Ela está na escuridão. Estava falando com a Gisela lá em casa, quarta-feira passada. A gente tem que ter uma pena, que não é uma pena, é uma compaixão. Falar, coitado desses corruptos. Quando eles forem prestar contas, né? Jesus falava, havereis de pagar até o último ceitil. As pessoas vão prestar contas, né? Então, se eles soubessem, a gente tem que ter compaixão deles. Aí eu trago um gigante, que é Sêneca, né, que nasceu na Espanha, morreu em Roma, foi um grande filósofo, um grande estadista, foi há 2000 anos. O que adianta saber o que é uma reta? Você estudou geometria, você sabe o que é uma reta, você estudou. Não se sabe o que é retidão. O cara tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, ele sabe um monte de coisa, mas ele não sabe o que é ser honesto. Esse homem falou isso há 2000 anos atrás. Aí tem uma citação minha, dentro do Reiki já, lado negativo. Dentro do Reiki, o lado negativo do poema, da mensagem. Não procure lucros indevidos. Um mau ganho equivale a uma perda. Isso é para você, ó. Não procure lucros indevidos, porque ela teve uma questão na justiça de uma patroa que não recolheu o INSS dela. Lá na frente ia fazer falta. Aí, na hora da sentença, a juíza, a patroa até chorou, né? A juíza deu a sentença, determinou que ela recolhesse, e era quanto mais, Indim? Mais 38 mil para ela, porque era o prejuízo, o dano. Aí ela falou, não, eu só quero o meu INSS. Ela não quis. A juíza não entendia nada. Aí que a ex-patroa começou a chorar. Não adianta eu pegar esses 38, eu vou gastar em doença, eu vou botar num balde sem fundo. Ela é reikiana, hein? Nossa secretária, escudeira. 38 mil. E algumas pessoas, porque isso já aconteceu comigo também, da família dela, ficaram felizes? Quando eu não peguei, não. Não, eu sei, mas quando você falou que não pegou... Quando eu falei que eu não aceitava, nossa. A própria família, como que você foi abrir mão? Falou, mas não era honesto. E a família não entendia. Não, você tinha que ter pego o dinheiro. E ela não pegou, entendeu? Então, isso aqui é para você, ó. Ana Paula. Não procure lucros indevidos. Um mau ganho equivale a uma perda. Aquele mau ganho você bota num balde sem fundo. Você não retém. Você só retém o que você conquista com honestidade. Você, Oscar, que está ali, Eliane, todos vocês, né, Maria Nessi, você que está construindo a sua casa, vocês constroem com honestidade. Então, é uma coisa com base sólida. Vocês não perdem. Tem umas histórias aí, eu não tenho tempo para contar, né? Agora vamos para a parte positiva, porque o poema é positivo, né? Então, vamos entrar novamente na Bíblia, Provérbios, né, que é atribuído a Salomão, filho do rei Davi de Israel. Eu trago Provérbios 22, sexto parágrafo. Eduque a criança, que é o que o
O imperador quer que a criança vire um adulto honesto. Então, está lá em Provérbios: eduque a criança no caminho em que deva andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Você pega a criança, bota num caminho. O lugar de criança é na escola. Eu passava o dia, minha mãe colocou no educandário. Eu só não dormia lá, porque eu tinha minha mãe, né? Meu pai tinha falecido, mas tinha gente que dormia. Não tem gente que dorme lá na escola? Tem, né? A tua filha volta passa o dia e volta. Integral. Era como eu era, né? Lugar de criança é na escola para receber boa educação, uma boa escola, né? Que é a escola da filha dela. Aí, pessoal, coloquei 2 cartas do tarô. Aqui, Eliana, você que é taróloga. O louco e o sol. Você vê, o louco ele simboliza a criança. É o arcano 0. É o início da jornada da criança, que é a pureza, chegou. E o sol, tá? É o arcano 19. Vocês vão ver, no final da jornada, para a pessoa voltar para a casa do pai, ela tem que voltar como uma criança. Rita vai dar aula de tarô aqui em julho. Quando vai ser? 19 e 20 de julho. Gisela está me ouvindo, ela foi a primeira a se matricular e eu me matriculei. Quem já fez pode reciclar o curso dela, tá? Para aprender essas coisas incríveis que o tarô nos ensina, né? Essa segunda carta, segundo poema que eu cito o tarô, hein? Agora vamos para a ciência. Albert Einstein, né? Nasceu na Alemanha e morreu nos Estados Unidos em 1955. Ele tinha 76 anos. Um dos pilares da física moderna, da mecânica quântica. Olha o que Einstein falou. Educação, aquilo que você recebeu do seu pai, da sua mãe, dos avós, na escola. Educação é aquilo que fica depois que se esquece tudo que se aprendeu na escola. Lembra da equação de Torricelli? Você estudou isso, senão você não tinha passado para a medicina veterinária. Entendeu? A gente esquece essas coisas. Eu não esqueço porque eu fui professor de física. V² igual a V0² mais 2 a delta S. Mas é que eu dei aula disso, não tinha esquecido, né? Então, tudo que você aprendeu na escola, quando você esquecer, equação de 2º grau, a educação é aquilo que fica, aquilo que você recebeu do seu pai, da sua mãe, dos avós, dos professores, né? Viu que poema bom para você que tem uma filha, né? Aí eu trago Sêneca, 2000 anos atrás, né? Representando um gigante. Eu estou aqui no lado positivo do poema já, tá? Sêneca falou o seguinte: a educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida. O que você fizer na criancinha ali, começa no berço. Vai influenciar depois na vida toda, né? E aí eu coloco uma citação minha que só se retém o que se conquista com honestidade, que é um dos princípios do Reiki. Faça o seu trabalho com amor e honestidade. Agora vamos pegar o lado positivo do poema, porque o poema é positivo, e trazer ele para dentro do Reiki. Aí eu começo novamente pela Bíblia, né? Eu lhes asseguro, quem falou isso foi Jesus, está em Mateus, capítulo 18, versículo 3. Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Que é o arcano 19 do tarô. É você voltar a ser humilde, puro e inocente como era a criança. Que esse é o objetivo do nosso grupo de estudos. A gente expandir a consciência. A gente vencer o ego, o orgulho e o egoísmo. Por isso que a gente está aqui toda quarta-feira. Tá? Aí, para trazer um cientista, eu trouxe Jesus.
que Jesus pegava a água e transformava em vinho. A física quântica diz que é possível, só que não sabe fazer. Jesus pegava 3, 5 peixes e pães e fazia 5.000. Aí a física diz que é possível, mas não sabe fazer. E ele sabia, então eu trago ele como cientista, né? Ele curava um cego. E os médicos, ele ressuscitou Lázaro, estava morto. Então ele fazia coisas que os médicos não conseguem, né? Então, olha o que Jesus falou em capítulo 16, em Lucas 16, 10. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. O rapaz aqui do estacionamento rotativo aqui, Oscar, às vezes eu deixo o carro, eu saio 6 horas da manhã, porque depois não estaciona. Tem que encostar o carro aí para carregar as coisas. Aí, quando a gente vai sair meio-dia, cada hora você tem que pagar R$2. Aí, às vezes, dá, sei lá, 10 horas. Já aconteceu. Dava R$20. Aí o sujeito chega para mim com aquele cartãozinho, né? Se ele destacar, ele tem que prestar conta. Ele fala assim, dá 20, mas se me dá 10 e está tudo certo. Só que aí, falei, não, eu prefiro te dar os 20. E você me dá os cupons. Aí ele faz cara feia. Agora toma 10 aqui para você, que você é um grande profissional. Aí eu fico imaginando esse cara, entendeu? Num cargo público que mexa com muito dinheiro. Ele vai detonar. Se ele está detonando ali a prefeitura naquele carnezinho dele, imagina se esse cara estudasse e ocupasse um cargo, né? Uma licitação, conduzir uma licitação. Então, é o que Jesus falou. O cara que é desonesto numa pequena coisa, ele é desonesto nas grandes coisas. E se ele for honesto em pequenas coisas, se você vai lá no seu filho, pequenininho, e ele aparecer com uma caneta que não é dele, de quem é essa caneta? Vamos lá na escola ver de quem que é essa caneta. De quem que é essa borracha? Que eu não te comprei essa borracha. E desvia uma borracha, daqui a pouco está desviando lá milhões. Tá? Então, Jesus falou isso. Aí eu trago para vocês, tá? Um escritor, um filósofo, foi Cícero. Viveu há mais de 2.000 anos. Você vê essas figuras? Porque o reiki não é um caminho que te leva a ser feliz? Reiki-do. Qual o objetivo do reiki? Um caminho de fazer o reikiano uma pessoa mais feliz. Então eu trouxe uma citação de Cícero. Viver feliz não é mais do que viver com honestidade e retidão. Não tem como. O melhor travesseiro, o mais macio travesseiro que tem é o da honestidade, da consciência tranquila. Você chegar de dia, você não fez nada de errado. Enganou ninguém, não fez nada de errado. Isso é o melhor travesseiro que tem. Aí você vai ser feliz. Então ele falava isso, viver feliz não é mais do que viver com honestidade e retidão. Trago Voltaire, esse morreu em 1778, nasceu e morreu na França, né? Ele foi um grande escritor, escreveu 70 livros. E eu sempre trago ele. Aí olha o que Voltaire falou. Ensinam-se os homens a serem honestos, desde pequenininho. Sem isto, quer dizer, se não ensinar a ser honesto, poucos chegariam a sê-lo. Tem crianças que já nascem honestas. É o espírito evoluído. Aí você não ensina a ser honesto e cresce honesto. Mas é pouco. Mas se você ensinar todo mundo a ser honesto, lembra, Oscar, na nossa infância tinha educação moral e cívica, que a gente... Lembra disso, Marinense? Né? A gente aprendia a ser honesto na escola, o professor. O SPB, Educação Moral e Cívica. A gente tinha aula de honestidade. Isso se perdeu. Não tem.
Bom, aí eu trago para vocês Nelson Mandela, que é outro gigante, foi presidente da África do Sul, né? 2 vezes, e venceu o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Olha o que Mandela falou: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Se você quiser mudar o mundo, não é só o Brasil. Vai lá e educa as crianças. Tá? E a gente vê, não é só a educação infantil, universidade também. A gente vê as universidades numa pindaíba, né? Faltando dinheiro, entendeu? E eu acho um absurdo. Tem para uma coisa e não tem para as escolas, não tem para as universidades, né? Bom, aí tem uma citação aqui minha, né? Que gentileza e humildade andam de braços dados. Aí eu fiquei de trazer para vocês documentos. Tá? Para validar o poema dentro do Reiki. Aí eu trago para vocês a inscrição talhada lá no memorial, onde estão as cinzas de Mikao Sui, onde tem os 5 princípios. Não vou ler tudo, mas o 4º princípio é: seja aplicado e honesto em seu trabalho. Isso é um princípio do Reiki. Então, Mikao Sui trouxe esse poema. E num outro documento, tá? Que é a entrevista que Mikao Sui concedeu à Única, né? Um entrevistador pergunta: o que é Reiki? O Zui Reiki Ryo. Ele responde: a técnica tem por objetivo, primeiramente, a saúde da mente, a maneira de pensar. E, secundariamente, a saúde do corpo. Ninguém é feliz com câncer, com enxaqueca, né? Prisão de ventre. Fortalece a mente e o físico. Serve também para direcionar um caminho correto de vida. Coloquei em negrito. Tá vendo? Serve para direcionar o Reiki um caminho correto de vida, observando as palavras deixadas pelo imperador Meiji, que são os 5 princípios e os poemas. Está na página 438. E aí a mensagem espiritual do poema fala de honestidade, de retidão e fala de flexibilidade. Conserve-se fiel aos bons princípios. Não existe meio mais certo e eficaz para exercer influência direta sobre os seus do que o bom exemplo. O exemplo é sempre mais eficaz do que o preceito. Como é que você vai querer chegar para Maria Vitória e falar para ela ser honesta se você não é? Como você é, você deu o exemplo desses 38 mil e vive dando exemplos para ela, porque eu fico observando, ela vai dar uma pessoa do bem. Então, ó, conserve-se fiel aos bons princípios. A gente tem que ensinar dando exemplo. Ah, meu filho, fumar faz mal à saúde. Você fala e fuma. O filho faz o que a gente faz, não o que a gente fala. E a segunda mensagem: as árvores rígidas muitas vezes se quebram nas tempestades. Também as pessoas rígidas se quebrantam nas crises da vida. Seja flexível e maleável. E essa é a mensagem espiritual que eu trago para vocês. Vou abrir os grupos, pedi ao Paulo Demetrio, eu dei boa noite para ele botar a figurinha. Temos o grupo pequeno aqui, um grupo de convidados. Está aberto também. Vou pegar a figurinha aqui, que a turma coloca aqui. O Paulo já colocou, vou colocar no outro grupo, informando que está aberto. E a gente com pouco tempo, estamos atrasados. A Cristina Luz, eu fiquei aguardando ela, mas ela me explicou que ela teve uma reunião, ela não pôde vir, ela vinha hoje. Excelente aula, estou assistindo, senti sua falta. A Lita, lá de Portugal, boa noite, gratidão. A Dulce Haddad, lá de nossa amiga de São Paulo.
Está dando boa noite. E a Dulce fala que o poema retrata a realidade. Você vê que é uma realidade de 2.500 anos, que os filósofos, os poetas já vinham batendo nessa tecla. Eu não sei o que aconteceu, que a coisa piorou. Aí a Maria Margarida Carvalheira da Silva diz que a aula é espetacular, muito bom. A Rúbia Celeste, lá do Amapá. A Márcia Guimarães de Melo Alves, é um poema maravilhoso, um ensinamento que conheci há muitos anos, por meio de minha querida mãe, que era messiânica. Ótimo. A Silvia Azevedo, abençoada aula, gratidão. A Cirlei agradecendo. A Maria Arminda, lá de Angola, lindo poema. Aqui em Angola, muita criança na rua. Brasil também, viu? É uma pena. A Darlene, poema lindo e profundo. A Fabiola, agradecendo. A Fabiola Maria Lima, né? Gondim Lima. A Rosileide, honestidade é a base de um relacionamento de confiança. Poema lindo, gratidão. A Francisca, senti sua falta aqui também, Francisca. Ela também tinha compromisso de aula, né? Ela é professora, não pôde vir. Francisca Cruz. Tá agradecendo a Lia, nossa amiga aqui do Rio. Lindo poema. Andressa. Está aqui do lado. Boa noite. Assim como o bambu que se curva ao vento sem quebrar, o ser humano deve encontrar um equilíbrio para enfrentar os desafios da existência. Gratidão. Ela tem do meu lado a Darlene. Está agradecendo. Darlene Mara. Elizabeth Elim, minha sócia lá de São Paulo. Lindo poema. Gratidão. A Odila. Hoje eu falei com ela por mais de 1 hora. Ela é do Espírito Santo. Odila Margarida Favalesa. Poema lindo e singelo. Gratidão por mais esse aprendizado. E a Vanessa Molcinati. Lindo poema. Gratidão. Deixa eu ver aqui o grupo de convidados. Temos a Silvia Maura Colares Bartelt. A Silvia está aqui. Gratidão, mestre. Hoje verteram cores das minhas. Maravilha. Agradeço muito. Das minhas mãos. A Silvia, ela está no grupo de convidados, tá? Quem sabe ela não vem se juntar a nós aqui. Maria José Barceló, ela é de Portugal. A criança de hoje é o adulto de amanhã. Lindo poema. Missaco, lá de São Paulo, da Seixonoye. Tem muita sabedoria. Lindo e verdadeiro poema. Gratidão. A Gisela Sebastiene. Muito interessante o mestre Micalsui valorizar e chamar a atenção para os ensinamentos do Imperador Meiji. Exatamente. Dar os créditos. A Irene, de Barcelona, está aprendendo reiki, ela já é mestre, né? E aprendendo português, aqui escrevendo em português. Esse poema tem uma grande profundidade. Sejamos como o bambu, inteiros, flexíveis e humildes, para uma vida feliz e um maior sucesso. A Ana Esther, ela entrou há pouco tempo, ela acho que não sabe, não pode fazer áudio, Ana. Não podemos, aí se você puder escrever, que a gente não tem como ler, ouvir áudio, né? Denise Tito, ela está no Brasil, mas ela é da Alemanha, mora lá, né? E ela vai encontrar conosco lá em São Lourenço. Me lembrei muito de coisas da minha infância e os ensinamentos que tive. Fazer uma pizza para você, viu, Denise? Você vai engordar uns gramas aí. Pois é. Todo mundo que está lá em casa eu faço uma pizza, aí fico gordinho, né? A Bárbara Artagão, nossa amiga aqui, vê se vem reciclar o tarô, Bárbara. Poema perfeito para ilustrar resiliência e a importância da flexibilidade. Ana Esther, obrigada, mestre, lindo poema, agora ela escreveu. A Luciane Tavares, era para ela estar aqui, só que ela está no Rio Grande do Sul, em Ametista do Sul. Gostei muito, difícil o caminho de educar. A Grandilha, nossa amiga lá do Sul também, poema profundo. A Denise Tito está agradecendo a pizza aqui. A pergunta, a gente está sem tempo, pessoal. Vocês entenderam a mensagem espiritual do poema?
Podemos partir para o Reiju. Vou colocar novamente aí para vocês e a turma está sim. Maravilha. Tem que investir nas crianças, tá? Então, vamos lá. Tomar um pouco de água.